eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir todas as orientações. Hoje eu irei começar fazendo a correção da atividade sobre o texto que eu deixei na última videoaula. Eu deixei esse texto e pedi para que vocês retirassem todos os numerais que vocês encontrassem no texto e pedi para vocês classificá-lo. Então, primeiro eu vou ler e depois nós iremos fazer a classificação dos numerais encontrados no texto, ok? Leia o texto abaixo. Número de pecados. 3 homens chegam às portas do céu. E São Pedro pergunta ao primeiro: quantos pecados você cometeu? 6. Então, dê 6 voltas no céu, sendo 1/3 delas de joelhos. Perguntam ao segundo: e você, quantos pecados cometeu? O dobro. Dê 12 voltas no céu, sendo metade delas de joelhos. O terceiro homem começa a se afastar e São Pedro pergunta: aonde você pensa que vai? Vou à terra buscar a minha bicicleta e uma joelheira. Bom, é um texto humorístico, né? E vocês teriam que fazer o quê? Copiar todos os numerais que aparecem no texto e classificá-los. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui o 3, né? Eu tenho aqui, ó, primeiro, eu tenho 6, novamente repete o 6 aqui, 1/3, dobro, 12, metade, terceiro e acho que somente. Então, eu coloquei aqui para vocês como que ficaria a classificação de cada um deles. Então, do número 3, 6 e 12, eu tenho o quê? Numerais cardinais. 1/3, metade, numerais fracionários. Primeiro, segundo, terceiro, numerais ordinais. E dobro, eu tenho um numeral multiplicativo. Então, era para fazer somente isso no caderno. Não precisava, como eu disse na outra videoaula, não precisava copiar o texto. Apenas retirar os números e classificá-los de acordo com o que nós estudamos, de acordo com as classificações dos números. Quais são eles? Cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativo, ok? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre pronome. Lembra, turma, que eu comentei com vocês que na outra aula eu falei sobre os numerais e sobre os artigos. Hoje eu ia falar um pouquinho dos pronomes. Por quê? Tanto os numerais quanto os artigos e os pronomes, o que acontece? Eles podem determinar o meu substantivo. Então, na outra aula, eu falei um pouquinho mais, relembrei com vocês, na verdade, sobre essa classe gramatical, sobre os artigos e sobre os numerais. Hoje eu vou relembrar os pronomes. Claro que eu não vou fazer todo o trabalho, tudo que vocês têm que aprender sobre pronomes, não. Eu vou falar sobre os pronomes possessivos, demonstrativos e indefinidos. Na verdade, nós vamos relembrar esses pronomes. O que acontece? Com o avanço de vocês a cada ano, aí sim nós aprofundamos nos conteúdos, sejam eles pronomes, verbos, substantivos. É claro que todo ano existe sim um aprofundamento dessas classes de palavras e da gramática, ok? Então hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre os pronomes possessivos. Quais são os meus pronomes possessivos? Eu tenho masculino e feminino, singular e plural. E aqui eu tenho as vozes, né, dos verbos. Lembra? Eu, tu, ele, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Para os pronomes possessivos, eu posso dizer que também eu tenho, não que eu vá conjugá-los, mas eu tenho como eu devo usá-los na primeira, na segunda, na terceira pessoa. Então, eu tenho meu, teu, seu, dele ou dela, nosso,
vosso, deles ou delas. A mesma coisa aqui, ó, minha, tua no feminino, minha, tua, sua, dele, dela, nossa, vossa, deles e delas. E eu tenho também no plural, meus, teus, seus, dele, dela, nossos, vossos, deles e delas. Minhas, tuas, suas, dele, dela, nossos, vossos, deles e delas. Então, aqui nesse quadro, eu tenho os meus pronomes possessivos, ok? O dele e o dela entra como pronomes possessivos também, porque é como se eu dissesse, isso é dela. Quando eu digo isso é dela ou é dele, eu também estou fazendo o uso desse pronome possessivo, que é um pronome que significa o quê? O pronome possessivo, ele vai o quê? Determinar vários substantivos. E ele indica posse, tá? Posse de alguma coisa, de algum objeto, de alguma pessoa, sempre posse. Então, no caso do pronome possessivo, ele vai determinar vários substantivos, é o que nós estamos estudando, determinantes dos substantivos. Deverá concordar em gênero e número com o substantivo que estiver mais próximo. Então, lembrem-se, eu tenho esses pronomes possessivos e eles vão determinar o quê? Podem determinar quem? Os meus substantivos. E quando ele faz isso, quando ele determina, ele tem que concordar em gênero feminino ou masculino e em número plural ou singular. Vai depender do quê? Do meu contexto, da minha frase, ok? Então, aqui, ó, eu comecei com um pronome também pessoal no plural. Ó, nós, meu verbo, trouxemos no plural. Então, aqui eu tenho o meu pronome possessivo, nossas roupas. Então, quer dizer que nossas está no plural e no feminino, porque roupas é um substantivo que feminino e está no plural. Então, nossas está determinando as roupas, porque eu não trouxe qualquer roupa, eu trouxe nossas roupas. Poderia ser qualquer roupa, poderia ser roupa de qualquer pessoa. Então, aqui neste caso, ele faz o quê? A determinação desse meu substantivo roupas, que é o que? Nossas, tá? Nossas, e não deles, delas. Eu digo o que? Nossas, estou especificando aí, ok? Os pronomes possessivos, adjetivos substantivos. Lembra que eu falei com vocês que as palavras podem mudar de classe gramatical? Então, os pronomes possessivos, eles podem fazer aí o quê? Aqui, ó, pronomes podem ser o quê? Classificados ainda em pronomes possessivos adjetivos e pronomes possessivos substantivos. Vamos ver o que é isso. Quando acompanha, determina e modifica os substantivos. E em pronome possessivo substantivo, quando substitui o substantivo numa frase. Então, os pronomes adjetivos, eles vão fazer esse papel quando acompanha, determina e modifica os substantivos. Então, aqui, quando eu digo assim, ó, meu filho é indisciplinado, eu tenho o meu pronome possessivo aqui, ó, meu, tá? Ele faz papel de pronome possessivo adjetivo, por quê? Porque ele está o quê? Determinando o meu substantivo filho, não é isso? Aqui, ó, é meu filho, ele modifica aqui, ó, meu filho. Então, ele faz o papel de um pronome adjetivo, ok? Neste caso aqui embaixo, nesse outro exemplo, aquela caneta é a minha. Minha faz o papel de pronome possessivo substantivo, por quê? Porque olha o que eu tenho antes de minha, o meu artigo. Lembram que quando eu tenho um artigo antes da minha palavra, essa palavra se torna o quê? Um substantivo. Então, neste caso, eu tenho um pronome possessivo substantivo. Por quê? Porque antes dele eu tenho o quê? O meu artigo. E eu não estou dizendo assim, ó, aquela caneta é minha. O que eu estou dizendo? Aquela caneta é a minha. Ok? Entenderam a diferença? Quando eu digo aquela caneta é minha, eu estou usando o pronome possessivo apenas. Como que? Como uma posse. Agora, quando eu digo aquela caneta é a minha, eu estou dando nome ao que é meu. Então, o que é meu? Aquela caneta, tá? Então, aqui eu tenho um artigo
Então, esse mim aqui, esse pronome aqui, ele está fazendo papel de pronome possessivo substantivo. Professora, eu vou ter que saber isso, eu não entendi. Olha, eu estou fazendo uma extensão dos pronomes possessivos, apenas para vocês terem uma ideia de como esses pronomes também podem ser usados. E neste caso aqui, eu fiz o quê? Eu fiz o pronome possessivo, eu dei o exemplo de pronome possessivo determinando o seu substantivo, que foi aqui, ó, nossas roupas, então está determinando roupas. Neste caso aqui, você tem que entender que é o que nós estamos estudando. Aqui eu estou fazendo uma extensão apenas para vocês entenderem que os pronomes podem também se deslocar das suas funções, ou seja, ele pode se tornar um pronome possessivo adjetivo e ele pode se tornar um pronome possessivo substantivo, ok? Para vocês terem um entendimento melhor dos pronomes. Pronomes demonstrativos. Olha, o próprio nome já fala. Demonstrativos, eles vão fazer o quê? Demonstrar. Então, eles vão demonstrar alguma coisa. Então, eles indicam posicionamento, o lugar de um ser em relação a uma das 3 pessoas gramaticais. Então, eu tenho quais são eles aqui neste quadro. Então, quais são os meus pronomes demonstrativos? Eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa. Eu tenho masculino, feminino, o neutro, né, que pode se dizer qualquer um dos dois, tanto masculino quanto feminino, a posição dele em relação ao espaço e a posição em relação ao tempo. Eu tenho uma outra posição também em relação ao contexto, em relação ao texto, porque ele, quando eu digo assim, ó, o cachorro veio depressa. Esse cachorro, tá vendo? Eu estou retomando o que eu disse anteriormente. Esse está retomando. Então, eu tenho ele também dentro do contexto, ao qual eu não coloquei para vocês aqui neste momento. Por quê? Porque nós vamos estudar mais para frente sobre todos os pronomes detalhadamente. Aqui eu quis apenas mostrar alguns fatos, alguns deslocamentos que eles podem ser feitos em alguns lugares que eles se encaixam, ok? Então, eu tenho aqui, ó, este ou estes, esta ou essas ou isto, esse, esses, essa ou essas ou isto, ou isso, aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo. E em relação ao espaço, ao lugar, não é isso? Eu tenho o quê? Este ou estes, esta ou esta ou isso, próximo de quem fala. Eu vou dar um exemplo, tá? E em relação ao tempo, eu uso este ou essa para tempo o quê? Presente, o tempo atual. Por exemplo, de 2020, se eu vou dar um exemplo deste ano, eu vou falar este ano, ok? Esse, essa, esses e essas e isso próximo da pessoa com quem se fala em relação ao tempo passado recente. E aquele, aquela, aquilo próximo da pessoa de quem se fala em passado distante. Olhem os exemplos. Quando eu digo assim, ó, compro este celular aqui. Quando eu digo compro este celular aqui, o que acontece? Na frase, o pronome demonstrativo este indica que o celular está perto da pessoa que fala. É a mesma coisa, vamos supor, você está aí com um brinco, uma pulseira, um relógio, um anel ou uma correntinha. Se você fosse referir a esses objetos, ou um óculos, se você fosse referir a esses objetos, o que acontece? Você vai se referir a este. Por quê? Porque ele indica o quê? Que está perto de quem está falando, ou de quem está usando. Então, aqui, ó, quando eu digo, ó, este óculos é um grau moderado. Então, ó, este óculos, porque eu estou usando. Se eu fosse me referir ao óculos de vocês, eu diria, como que eu teria que dizer? Esses óculos. Tá vendo a diferença? E se estivesse longe de nós dois, eu, professor, e vocês, da turma, se eu me referisse ao óculos de uma outra professora que estivesse longe, eu diria aquele óculos. Entendeu? Então, este próximo da pessoa quem fala. Bom, como este óculos, aqui eu até repeti, como este óculos aqui, então próximo da pessoa de quem fala.
compro esse celular aí. Então, na frase acima, o pronome esse indica que o celular está perto da pessoa com quem fala ou afastado da pessoa que fala. Foi o que eu disse a vocês. Se eu me refiro ao óculos de vocês, eu digo esse óculos. Quando eu digo meu, este. De vocês, esse. Ok? Quando eu estou conversando diretamente com vocês. Agora, se eu estou conversando diretamente, mas nós estamos referindo a outra pessoa que está longe, eu digo aquele. Então, compra aquele celular. Lá, tá vendo? Ó, na frase acima, o pronome demonstrativo aquele diz que o celular está afastado da pessoa que fala e daquela com quem falo, ok? Então, aquele celular, aquele óculos. Em relação ao tempo, ó, este ano está sendo incrível para mim. Então, aqui, ó, este tempo presente. O pronome refere-se a um passado próximo quando eu digo esse ano que passou foi bom, então um passado próximo, o ano que passou está recente. E quando o pronome aquele se refere a um passado já distante, eu digo aquele ano foi agradável para todos, então, ou seja, um ano remoto, um ano que já tem muito tempo, vamos dizer, no ano 2000, 2005, 2010, já tem bastante tempo, então eu digo aquele ano, ok? Entenderam? Bom, espero que sim. Então, eu também tenho os pronomes indefinidos, que são todos estes aqui. Ai, professora, eu tenho que decorar? Não. Nós vamos memorizando com o tempo. Mas os pronomes indefinidos são aqueles aos quais eu não consigo definir alguma coisa ao qual eu estou dizendo, ao qual está no texto, numa frase. Então, quando eu digo alguma coisa, certo, muito, tá vendo? Eu não consigo muito. A quantidade exata, nenhum, nenhuma, outro, outra, pouco, pouca, qualquer, todo, alguns, certo, muitos, nenhum, quaisquer, todos, vários, algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo. Eu posso dizer aí também algum, já coloquei ali, nenhum, tá? Tem aqui também. Então, assim, quando eu me refiro a estes pronomes, a essas palavras, é porque eu não consigo definir a quantidade exata, a pessoa, tá? Quando eu falar alguém, pode ser qualquer pessoa, muito, pouco, nenhum, tá vendo? Quaisquer, vários. Eu não tenho a quantidade, eu não tenho a pessoa certa, por isso que ele é chamado de pronome indefinido. E os pronomes indefinidos indicam que algo ou alguém é considerado de forma indeterminada e imprecisa. Refere-se sempre à terceira pessoa gramatical. Qual que é a terceira pessoa gramatical? Ele ou ela. Na verdade, o você também pode entrar aí, nós já vimos um pouco disso, mas geralmente ele ou ela. Então, eu não tenho nada exato, é tudo indeterminado quando eu uso esse pronome indefinido. Por que que eu dei exemplo e falei desses três pronomes, possessivo, demonstrativos e indefinidos? Porque esses é que vão determinar o meu substantivo. Foi o que nós vimos na aula passada. Então, aqui eu quis apenas aprofundar um pouquinho em cada um deles, mas eu nem aprofundei muito, tá? Só para vocês terem aqui uma noção maior desses pronomes. No futuro, nós vamos estudá-los, como eu disse a vocês, um por um, aprofundando, aí sim aprofundando cada um deles. Aqui foi bem superficial, só para vocês terem um entendimento e saber quais são esses pronomes, bom? E a diferença de cada um. Possessivo indica posse, demonstrativo vai demonstrar alguma coisa e os indefinidos vão ser o quê? Pronomes indeterminados. Bom, caso vocês tenham dúvida, vocês podem voltar, principalmente nos quadros, para vocês novamente revê-los e saber quais são, tá? Bom, hoje eu vou deixar uma atividade, um exercício do caderno de atividades sobre determinantes dos substantivos, ok? Página 46 à página 49. Eu termino a aula por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.